Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre uma doença chamada de elefantíase. Por mais que seja uma doença bem conhecida, às vezes também a gente não sabe muito bem quem é o causador dessa doença, o Escherichia brancoft, tá? Então esse serzinho aí é responsável por causar aí a elefantíase, né? Causando aí um desconforto bem grande para o paciente. Então, o que ela é? Ela é uma filariose linfática, né? Ou também chamada aí de elefantíase. Vai ser uma doença parasitária crônica. O paciente pode ficar aí 5, 10 anos, né, com esse né, parasita aí incomodando e sendo persistente. Para que essa filariose chegue, tá, no organismo humano, ela vai precisar de um vetor. E esse vetor, tá, vai ser um mosquito Culex fasciatus, tá, que vai ser um pernilongo ou uma muriçoca. E esses mosquitos aí vão estar infectados, tá, com larvas e isso vai ser transmitido no momento da picada para o ser humano. Quais são os sinais clínicos? Então, edemas, acúmulo anormal de líquidos, isso porque, tá? Como o próprio nome ali falou, né? Filariose linfática, ela vai atuar, tá? Elas vão se localizar aí boa parte do tempo localizado nos linfomas, né? E consequentemente aí que vai dar um acúmulo de líquidos, dependendo aí do membro, né, que ela estiver localizada. Então, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né, da onde esse parasita aí vai ficar alojado e dependendo desse local, então ele vai provocar, né, esses sintomas aí de acúmulo. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse euminto, sobre a Escherichia brancoft. Então, como eu disse, é da família dos eumintos. Ela vai ser um verme longo e delgado. Ela vai ter espessura aí, tá? De 0,3 de diâmetro. As fêmeas vão ter aí um tamanho de 8 a 10 centímetros. Já o macho aí vão chegar num comprimento aí de 4 centímetros. Então, as fêmeas aí são bem mais extensas, bem mais compridas, né, do que os machos. Elas vão viver, tem um período aí de vida de 4 a 6 anos. Ah, mas professora, a senhora disse aí que, né, pode ser persistente de 5, 10 anos, né? Isso tudo vai depender, né? Porque elas vão estar dentro desse organismo, desse indivíduo, e vão estar o quê? Né? Criando e produzindo mais milhões de microfilárias e que vão, né, assim por diante, vão se reproduzindo e vão, né, consequentemente produzindo mais. Então, são muitas aí que vão acabar se alojando nesse organismo. Então, como eu tinha comentado, né, elas vão se alojar no sistema linfático, a rede de glândulos e vasos que vão manter esse equilíbrio aí entre os tecidos e o sangue. Pode também acontecer de no sistema linfático elas serem encontradas como se fossem enroladas, tá, em novelo. E isso, tá, vai fazer com que haja uma inflamação ali naquele local, né, porque a circulação nossa ali vai ser prejudicada, né, principalmente da circulação da linfa, e isso vai ter ali uma inflamação bem incômoda mesmo para o paciente. Essa, tá, reprodução vai acontecer dentro dos vasos, tá, linfáticos. Vão se acumular ali durante o dia, porém, tá, elas têm assim um ciclo, tá, bem diversificado e por isso muitas vezes é difícil diagnosticar a sua presença. Porque quando começa a anoitecer, elas vão começar a se dirigir para a circulação periférica e isso, tá, vai aumentando cada vez mais perto das horas aí da madrugada. E, consequentemente, vai diminuindo aí progressivamente, tá, conforme vai amanhecendo um dia. Então, para a gente conseguir fazer o exame e detectar a presença, né, dessas filárias aí nessa circulação do sangue, a gente vai conseguir fazer, né, coletando esse sangue a partir de 11 horas a 1 da manhã seria o correto para fazer essa coleta aí desse sangue para a gente conseguir determinar se há presença ou não. Então, aqui trouxe para vocês verem os 4 estágios, né? Tudo começa ali no estágio 1, já começa uma retenção do líquido, estágio 2 já aumenta, né? 3 parece até obesidade, mas não é,
tá? Não é obesidade, não tem nada a ver com obesidade, é acúmulo de líquidos mesmo, por essa obstrução que elas fazem nesse sistema linfático. Então, né, há um acúmulo muito grande de água, não há passagem correta de água e fica ali tudo acumulado naquele membro. Então, aqui o estágio 4, né? Horrível, né, gente? A situação que uma larva pode deformar teu corpo, assim, do nada, né? Numa simples picada aí de um mosquito. Então, trouxe fotos reais aqui para vocês verem, né? Olha, uma moça bonita ali, magrinha, mas olha a situação, né? Que o mosquito deixou a perna dela aí com esse, né, sistema aí linfático comprometido. Né? Aqui já tá estágio 4, né? A gente vê aqui também, né? A região ali dos testículos são bem comuns aí de serem afetados nos homens. Né? A região das pernas também são bem comuns de serem afetadas, são as regiões mais afetadas aí. Mas, porém, pode acontecer, né, que nem aqui, na região do rosto. E, ó, realmente deformou, né, o senhor aqui acaba, né, deformando. São fotos tudo que eu peguei do Google, tá, gente? Se vocês quiserem lá, é só digitar elefantíase, né, e vocês veem aí a situação. Olha aqui o dedo, né, aí passei aqui o mouse na frente. Ó, o dedo, né, da moça ali, como é que ficou? É, assim, deformante mesmo, ele deforma o corpo. Então, aqui já no estágio mais tranquilinho, né, um estágio, diria aí, de 1 a 2, né, começa a simplesmente ali um inchacinho, né, alguma coisa. Às vezes a pessoa fala, é alguma coisa que aconteceu, né, não se preocupe, não vai investigar. E às vezes espera aí um nível, né, de estágio 4 aí para começar a se preocupar. E daí, às vezes, né, fica um pouco mais complicado de fazer o tratamento. Então, como é que acontece o ciclo? Primeiro, a gente vai ver como é que ocorre primeiro esse ciclo no inseto, depois o ciclo no homem. Então, o mosquito, tá? Ao picar aí o homem, isso quando o homem está infectado e existem aí microfilárias circulantes nesse sangue, então ele picou o homem, né? Teve contato com essa microfilária ali e, né, levou isso para dentro de si. Essas larvas vão entrar até o estômago do mosquito, tá? Vão perfurar essa parede do estômago e vão se dirigir até o tórax. Ali elas vão começar a se desenvolver. Nos 5 primeiros dias vai ser o dia ali que elas vão se encurtar. Então, elas vão ter um aspecto aí parecido com o de salsicha. E depois, tá? Elas vão crescer. E aí, mais ou menos entre o 8º a 9º dia, elas vão passar pela primeira, né, muda. Fazendo aí, então, né, chegar no 2º estágio larval. Aí, nesse estágio, tá, essa larva começa a se desenvolver muito rapidamente. E pode triplicar, quadriplicar o seu tamanho em até, no máximo, em 4 dias, elas, né, ficam enormes. Elas vão se dirigir, então, para a hemolinfa, vão passar, então, para a segunda muda. Essa, tá, vai ser a forma infectante para o homem. E essa larva, ela vai se localizar, tá, nesse bico aí do mosquito, tá, que é chamado aí de lábio, ou, né, bainha da tromba, que vai ficar ali alojado, tá, e quando ele picar, né, o homem, um próximo homem aí, né, que for sortudo de estar recebendo aí essa picada, vai infectar, infelizmente, essas larvas vão acabar parando dentro, né, do organismo do próximo, né, da próxima vítima aí, tá, com essas larvas. Já no homem, então, elas, né, saíram do lábio do mosquito, acabaram caindo aí no sangue, né, na circulação aí periférica do homem. Elas vão penetrar os vasos linfáticos, vão migrar aí até chegarem ao seu local de permanência definitiva. Pode ser qualquer lugar. E aonde elas pararem, então, elas vão se desenvolver, vão se tornar adultas, vão, né, ter aí novas microfilárias que vão ser responsáveis aí, se por um acaso um novo mosquito picar essa pessoa, ela vai ser um novo aí transmissor, tá? Então a pessoa vai acabar, né? Um próximo mosquito vai acabar, né, picando, levando essas microfilárias e assim inicia-se o processo tudo novamente.
Então, aqui só um esqueminha para a gente, né, juntar as duas fases aí de ciclo do mosquito e ciclo do humano, né, as duas junções aí. Então, tava lá, né, a forma adulta dessas larvas que produziu, né, uma microfilária que estava circulante nesse homem. Veio um mosquito, picou esse homem, adquiriu essa microfilária dentro de si. Ela vai fazer todo aquele processo de perfuração no estômago, se alojar no tórax, vai ter as suas trocas, duas trocas aí de muda, né, de fase aí larval, vai se tornar aí forma contaminante, vai se alojar aí, né, nessa tromba aí, no lábio desse inseto. E esse inseto vai até um próximo homem e vai fazer a picada, né, para se alimentar. Ele não simplesmente não pica por picar, né? Ele se alimenta do sangue, então por isso ele pica, né, o homem. E ao se alimentar desse sangue, ele acaba, né, deixando ali essas microfilárias infectantes e o ciclo aí vai se desenvolver tudo novamente nesse homem e assim por diante, né? Quais são então os sintomas da elefantíase? Acúmulo anormal de líquidos, né, nos membros, seio e bolsa escrotal, aumento do testículo, crescimento e inchaço exagerado dos membros, seio e bolsa escrotal. Então, né, basicamente aí uma retenção de líquido excessiva por causa, né, dessa interrupção que elas fazem aí, né? Por mais que elas sejam fininhas, elas fazem essa interrupção justamente por se embolarem, né? Que nem fosse um novelo aí de lã, né? E isso prejudica muito essa passagem de água. Para a gente fazer o diagnóstico, para a gente conseguir determinar se esse paciente tem ou não tem, né, essa filariose, a gente vai ter algumas opções. Exame direto em lâmina, hemoscopia positiva, testes imunológicos e ultrassonografia, né, para ser feita a existência, né, para verificar aí nos linfomas aí se há presença ou não dessas filarioses aí nesse sistema linfático. Como é que a gente vai fazer isso então em laboratório, tá? A gente sabe-se que, né, esse parasita aí, ele vai ter essa questão, né, de percepção aí noturna, né, diurna. Então, é muito difícil se o paciente chegar às 8 horas da manhã para a gente fazer a coleta desse exame, provavelmente elas já vão estar nas linfas, não vão estar mais circulantes no sangue. Então, a gente não vai conseguir identificar, né? Vai ser um processo aí bem difícil de identificar. Nesse caso, então, entra um caso especial, tá? De coleta domiciliar. Lógico que isso vai de laboratório para laboratório, né? Como é que é, se é domiciliar ou se às vezes é um agendamento dentro do laboratório, isso vai de local para local. Mas, tá? Geralmente aí é uma coleta domiciliar, né? Especial nos horários, tá? Entre 23 horas e 1 hora da manhã. São os horários aí mais fáceis, né? Que são ali a partir das 10 horas, elas já começam a migrar para essa região aí do sangue. Porém, né, mais eficaz aí seria umas 23 horas para a gente ter certeza, né, que elas migraram. A gente vai ter uma grande chance de encontrar elas aí circulantes nesse sangue. Então, a gente vai fazer a coleta do sangue, vai armazenar ele num tubo com EDTA, numa quantidade aí, no volume de 1 ml de sangue, e vai fazer 2 esfregaços, tá? Para a gente garantir que, né, teve ali a presença dessas microfilárias. A conservação dela já é em lâmina, então fez a coleta, né, já faz, né, todo esse processo aí, né, de passagem para a lâmina. Se for conservar, vai conservar na lâmina, sem corar, até 48 horas. Caso, e se for o sangue, né, sem estar na lâmina, até 24 horas em temperatura ambiente. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre, né, mais aí um helminto para a gente conhecer de como realizar o exame e a identificação, né, desse parasita. Qualquer dúvida que você possa ter ficado, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui agora para estar esclarecendo essas dúvidas para vocês. Nos vemos em breve.